sempre fui um cara mais duro, assim, na minha relação com a Rafaela, de cobrar educação, de cobrar escola, de cobrar nota, esse tipo de coisa. E quando a gente soube da história do doping, ela estava no Japão, ela tinha acabado de conquistar uma medalha no Japão, no Mundial, e me ligaram, o pessoal da confederação, falando, todo mundo incrédulo do que tinha acontecido. Eu lembro exatamente, a gente estava no Campeonato Mundial, que também foi no Japão, no mesmo local que seria os Jogos Olímpicos, e ela fala assim, Tia Rose, essa mulher aqui falando o quê? E a mulher estava falando para ela alguma coisa de... Eu falei, calma, peraí, Rafa, sai. Eu falei assim, o que você está falando? Você não pode estar falando isso. Do que você está falando? Não, ela sabe do doping. Eu falei, que doping? Do que você está falando? Não, ela não foi notificada de nada, que doping é esse, que não sei o quê. Então, para a gente foi muito confuso tudo isso. Porque quem conhece a Rafaela sabe, a Rafaela não toma remédio nem para dor de cabeça. É uma história que, para mim, até hoje, é muito difícil de entender. Eu nunca duvidei da Rafaela, sempre acreditei nela. Seguramente foi um doping por contaminação, eu não tenho dúvida disso. Mas o fato, na minha opinião, é que ela foi escolhida, né, por toda a história dela, para ser um exemplo de que não tem meio termo. E ela pegou uma pena, para mim, muito dura, 2 anos, com uma substância que, se ela tivesse declarado previamente, ela não teria sido punida. Eu acho que, se eu for falar os episódios mais difíceis que ela teve na carreira dela, com certeza o primeiro foi Londres, a desclassificação, e o segundo foi o doping, né? Porque é uma coisa que, quando você comete alguma coisa, você já está esperando pelaquilo. Outra coisa é quando você acontece por acidente, que foi o que aconteceu, né? A contaminação, e aí pegar todo mundo de surpresa, ela se preparando no auge dela, a Olimpíada, que ela mais ia chegar preparada, ao meu ver, e aí foi um banho de água fria. Eu acho que depois de Londres, com certeza, foi o pior momento da vida dela. Com certeza foi um momento muito difícil, né? Porque eu faço judô há 27 anos. Eu não podia entrar numa academia, eu não podia ter contato com a minha irmã, que era professora do meu clube. Eu não podia aparecer em nenhuma competição, eu não podia fazer praticamente nada que eu fiz durante tantos anos. Então, de uma hora para outra, você recebeu uma mensagem com isso. Então, foi muito difícil, porque às vezes eu estava em casa, sentada na cama, aí eu olhava no relógio e tá na hora do treino. Aí eu lembrava que nem na academia eu podia entrar. É difícil lembrar a reação dela, sabe? Dela não acreditar. E aí ela começa a tentar imaginar o que pode ter levado. Porque foi um doping nos Jogos Pan-Americanos, não contava nada de ponto. Foram anos muito duros para ela, muito duros, sabe? De só quem conviveu, como a Eleudes, como a Raquel, como a Nel, pessoas que estavam no dia a dia com ela, eu sistematicamente mandava mensagem para ela, para saber dela, mandava muita mensagem para Eleudes, porque essa rede de apoio é tão importante quanto o apoio direto, porque as pessoas que estão em volta sofrem tanto quanto. É muito difícil. Foram 2 anos bem intensos em casa, e ainda mais eu era atleta e estava disputando para ir para Tóquio, né? Então imagino que para mim, para ela, estava muito difícil isso, eu vivendo um olímpico ali e ela sendo impedida de fazer isso, né? Então a Rafa entrou numa depressão muito triste de eu sair de casa, ela tá no sofá, e eu voltar 10 da noite, ela tá na mesma posição. Ela estava na briga para a Olimpíada de Tóquio também, se ela ia, se ela não ia, e às vezes tinha uma convocação e ela tinha que viajar. E ela sabia o quanto aquilo mexia comigo, porque eu também queria viajar. Então ela tinha que mostrar que ela era forte também, que ela não estava sentindo, mas eu sei que ela estava sentindo. Ela ficou muito mal, né? Ela ficou só dentro de casa, né? Aí veio a pandemia, aí que ela não saía de casa, aí só ficava comendo, ficava assistindo as competições que, teoricamente, ela estaria participando pela televisão, e a gente via que aquilo estava afetando ela mais, e a família e os amigos tentavam, fazer com que ela esquecesse daquilo, né? Mas a gente sabia que não tinha como, porque tirar o que ela mais ama, o que ela mais gosta de fazer, que é lutar, ela ficou arrasada. E foi um período que eu estava muito bem no ciclo, eu fui para várias competições, eu medalhei em quase 95% das competições que eu fui, eu estava num período muito bom, e de uma hora para outra eu recebi a notícia que não tinha jeito mais de reverter, que eu não iria para a Olimpíada. Então foi bem difícil, porque quando a gente está competindo, a gente está em atividade,
falar um ciclo olímpico 4 anos. Passa muito rápido. E quando é algo que você não espera, tipo, 2 anos, as pessoas falam, vai passar rápido, daqui a pouco volta. Ou as pessoas falaram, acabou a Rafaela, não vai voltar, não vai dar mais o peso, era o que as pessoas falavam. E a Rafa engordou mais de 10 quilos e pouco, e eu tentando falar que ela era mais do que só aquilo, né, do que ser atleta. Só que a vida dela sempre foi aquilo e ainda tinha que continuar. Então a gente sempre não teve esperança, né, dela voltar, mas a gente não sabia como ela ia voltar e se ela ia ter forças. Então foi um momento muito triste na nossa vida, mas graças a Deus voltou tudo bem e voltamos forte. E ainda mais tipo quando chegou o período da Olimpíada, eu acho que foi o pior. Todo dia ela acordava e dormia com o rosto inchado de tanto chorar. A Rafa não foi de falar muito não, ela ficou calada. Isso que mais preocupava a gente. Porque eu acho que quando você fala, você expõe, dá uma aliviada. Ela não falava. Ela ficava quieta e chorava. Ela não falava absolutamente nada. Um dia em casa eu fui tomar banho, fui vestir uma roupa e a roupa não entrou. Aí eu fui subir na balança, que eu não tenho muito costume no dia a dia de subir na balança. Só mais próximo, quando eu começo a dieta para a competição. E quando eu fui ver, eu estava quase 12 quilos acima da minha categoria. E aquilo dali mexeu muito comigo, porque eu queria voltar. Eu queria mostrar que eu poderia dar a volta por cima novamente. Então eu comecei a correr na rua, porque eu não podia entrar em academia, não podia treinar judô. Eu podia fazer só coisa sozinha, eu não podia estar próximo de ninguém que fosse atleta de alto rendimento. A gente foi incentivando, mas a princípio a gente deixou ela ter o espaço dela. Porque a gente fala que ela precisava digerir isso ainda, né? A gente fala que foi um momento, vai ser forte, mas era um momento de enterro da Rafaela. Então ela precisava digerir isso. Daí quando ela falou que estava pronta, aí ela decidiu e a gente estava ali para ajudar. Porque daí eu falei para ela, eu tô aqui com você, vai voltar, vamos voltar. Não quer voltar, a gente vai dar a volta por cima e vai fazer outra coisa. E aí eu lembro do primeiro dia que ela veio treinar aqui, que foi no dia que ela foi liberada. No dia que chegou o e-mail que ela estava liberada. Ela estava aqui, prontinha, com o judogi na mão, pronta para fazer o que ela faz de melhor. Isso não tem preço. Era aquela interrogação, né? Não do seu talento e nem do seu potencial, mas aquela interrogação de como ela iria se adaptar num novo clube e voltando de um período tão longo de competição, né? E foi uma surpresa, assim, não para mim, mas talvez para o público, né? Uma surpresa muito grata, porque ela se adaptou muito rápido ao clube, né? Cativou todo o grupo. Tem atletas aqui que, na verdade, todos, né, são fãs dela, mas tem atletas ali que treinam diariamente com ela, assim, especificamente. E ela já chegou aqui na primeira competição dela, eu lembro que a gente até cobriu, né, foi ao vivo, a Flá TV fez ao vivo a seletiva, e eu fiquei narrando lá, e parecia que ela já estava no clube desde sempre, né? Há mais de 10 anos no clube, não era, ela tinha nem 4 meses de clube. E ela perdeu 2 anos de treino, de sonho, de carreira, e conseguiu se manter resiliente, que para mim é um mistério, como é que ela conseguiu ficar 2 anos afastada e voltar. Já era uma atleta consagrada, campeã mundial, campeã olímpica, ou seja, não precisava provar mais nada para ninguém, e ela consegue voltar no alto nível. Acho que todo mundo que faz judô admira muito a Rafa, né? Com toda certeza. E eu sempre admirei ela antes de chegar no Flamengo, e quando eu cheguei aqui e pude ter o contato com ela, eu só me inspirei mais ainda, porque eu pude conhecer a Rafa e ver o quão inteligente ela é. A inteligência dela é uma coisa que é muito difícil ver em atletas, assim, a memória dela, a sensibilidade que ela tem no judô, assim, de reconhecer as adversárias, os golpes, e de estudo de luta também. Então, poder ver o quão a Rafa é inteligente é uma coisa que me inspira muito. É um privilégio, né, gigantesco. Todas as vezes que ela chega aqui no tatame, já com a alegria dela, que dá pra ver de longe, ela ajudando a gente aqui, todo mundo, desde os pequenos até os maiores, dá pra ver que ela é um ser humano fora de série. Graças a Deus eu tenho a honra de dizer que ela é minha ídola e muito minha amiga.
Sou muito grato pelos conselhos que ela me dá, e tenho certeza que todo mundo tinha que ter uma Rafaela na sua vida, porque dentro do esporte ela é um ser humano, uma atleta fenomenal. Eu nunca vi uma pessoa tão dedicada quanto ela. Eu sou muito privilegiada, sabe, de ter feito parte da vida dela durante tanto tempo, porque ela é um exemplo de raça, amor e paixão, né? Usando aqui o nosso lema da nação, e do quanto ela ama o que faz. Em seguida, ela já foi pro brasileiro, foi campeã brasileira, depois já participando de um GP, que se eu não me engano, em Portugal, foi campeã mundial militar e depois campeã mundial adulto. Isso só comprovou que ela estava com muita fome de competição, né? E esse período que ela ficou parada, por mais que a maioria dos atletas iria sentir muito, eu acredito até que ela sentiu também, mas para ela não. Para ela acumulou energia ali e foi um combustível para ela voltar com tudo e voltar brilhante. Ela precisa ser cutucada, ela precisa ser desafiada. E assim ela se supera. Você entendeu? Ela é movida a desafios. Se você falar assim, Rafa, vamos ali na Copa Bolinha, competição de judô, ela vai lutar em uma Olimpíada. É o que ela gosta de fazer e é o que ela sabe fazer. E é isso que faz a diferença dela, porque ela tem a cabeça muito forte, ela é uma máquina de competir. Por mais que ela estava calada, ela estava estudando os adversários para quando ela voltasse. Então, por isso que ela acordava de madrugada, para ver quem está vindo de novo, que atletas que estão chegando, e ela estava estudando nesse momento. Então, quando ela voltou, ela falou, eu estudei ela, eu estava estudando em casa. As pessoas falam que a Rafaela não gosta de treinar, tem uma lenda sobre isso, e é mentira. A Rafa treina muito, só que ela gosta de treinar o que ela sabe que é necessário para ela, né? É um pouco parecido com o Romário, né? O Romário sempre falou que ele não ficava correndo em volta do campo, dando 10 voltas na lagoa, para quê? Que se ele era de tiro curto. E a Rafa é um pouco assim, ela gosta de treinar aquilo que ela sabe que é preciso para as competições dela. E ela, por ser muito inteligente, né, de fácil leitura das suas adversárias, ela consegue direcionar o treino com esse foco. Ela tem uma inteligência competitiva acima da média. E uma vez até um rapaz me entrevistou e falou assim, todo mundo fala que a Rafaela tem uma inteligência competitiva. Falei, ele falou assim, você acha que ela seria boa em qualquer coisa? Eu falei assim, qualquer coisa. Acho que ela seria uma excelente psicóloga, uma excelente treinadora, uma excelente jogadora de tênis, do que ela quisesse ser. Porque ela realmente se entrega. Poder ver a Rafa assim, dando aquelas dicas, ver ela sempre ajudando, estando disposta a ajudar. Teve treinos aqui que todo mundo tinha que cair para todo mundo. E a Rafa caiu para todo mundo, assim como ela jogou todo mundo. E é muito lindo ver essa humildade que ela tem dentro dos tatames. Apesar de brincar, de divertir, ela também mostra muita determinação dentro do tatame. E mostra muito a questão da humildade, assim, no treino em que ela caiu para todo mundo, assim, todo mundo falou assim, cara, se ela caiu, quem é a gente para não cair? Ela não desistiu, voltou e já conseguiu, vamos dizer assim, grandes feitos, como a medalha que ela teve no Mundial. E a gente não tem dúvida nenhuma de que com essa vontade, com essa garra que ela sempre demonstrou, ela vai continuar tendo muito sucesso durante muito tempo na sua carreira. E a gente fica muito feliz aqui no Flamengo ter ela como parceira e de ter apostado nessa volta por cima que ela acabou dando no esporte. Ela ganha mais uma vez o Mundial, se torna bicampeã mundial e chega agora na Olimpíada como uma das favoritas à medalha. Então, assim, é mais uma história de superação de uma atleta que lida muito bem com esse tipo de situação. Ela é muito emotiva, mas ela, nessas horas, ela vira realmente uma leoa ali, ela vai para cima com tudo. Então, é mais um capítulo da história dela que eu estou confiante que termine, pelo menos essa parte, com mais uma medalha. Eu acho que ela continua para a próxima Olimpíada, mas estou agora na torcida para ela se consagrar
quem sabe campeã olímpica novamente, bicampeã olímpica. 2 mundiais e uma Olimpíada, por enquanto.